Boa tarde. Nascer com uma sentença de morte não define a sua trajetória, mas sentir o seu corpo não ter condições de reagir começa a trazer dúvidas. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e sejam bem-vindos ao Você Bem Melhor de hoje para acompanhar uma história diferente. Ela vai nos mostrar que a possibilidade de cura dependia de um corpo minimamente saudável, mas principalmente de muita fé. Vamos entender que muitas vezes nós não temos o controle de nada e que a única coisa que pode fazer tudo dar certo é a coragem que habita em nós. Mas antes de receber a nossa convidada, eu quero saber com você se você está nos acompanhando pelas redes sociais. Pega o seu celular, abre lá no Instagram, @dr.rodrigogurgel. E é lá que eu sei o que vocês estão falando para mim, que eu estou sabendo quais são os temas que vocês querem assistir aqui, o que vocês estão achando do programa, se vocês conhecem alguém ou passaram por algum problema que trouxe a cura depois de muito caminhar, de muito peregrinar, e nós queremos conhecer essa história também. Fala com a gente. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque são muitas mensagens, mas a gente está lendo, a gente está sabendo que você está falando conosco. E agora temos mensagem da Júlia Mendonça. É uma honra conviver com uma mulher tão forte e sábia como você, Julie, que foi uma das nossas convidadas. A forma que você encara a vida é inspiradora e realmente ela é inspiradora. Temos mais Manuela Freitas. Ele é a paz que excede todo entendimento. Só Deus nos garante essa paz e certeza de que Ele está trazendo a vitória. Parabéns e que Deus continue sempre ao seu lado. Parabéns, doutor. Muita luz e paz na sua caminhada também. Mais outra da Tânia Ferreira. Parabéns e que Deus abençoe grandemente o Dr. Rodrigo pelo seu programa. Aprendo muito. Saúde e vida. Obrigado, Tânia. A gente é que aprende muito com vocês também, com cada história que chega. Obrigado pelas mensagens. Elas nos dão a certeza de que nós estamos no caminho certo e a vontade de fazer muito mais. E agora, para contar um pouquinho de mais uma história de grande superação, eu recebo aqui a Simone Bruna, que é criadora de conteúdo. Simone, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por mandar a história, por aceitar o nosso convite, por estar junto conosco. E a gente quer conhecer, saber tudo o que aconteceu, o que fez você estar aqui bem melhor hoje, tá? Vamos lá, fica à vontade, o sofá é seu. Lá, Simone, como toda história, como tudo começou? Conta pra gente. Meu diagnóstico foi aos 3 meses de idade, então bem cedo. 3 meses? 3 meses. Então foi uma doença que ela começou muito grave, né, desde cedo, com muitas complicações, crises de dores, infecções. Então sempre meus pais estavam comigo no hospital. Isso, mas aí você falou que começou 3 meses. E onde eram essas dores? Quando é que você começou a ter consciência da dor? Então, nessa primeira infância, os meus pais que sofreram mais comigo, assim, mas são dores generalizadas por falta de oxigenação das células, né? Entendi. Então, são dores assim que às vezes até a morfina não passa. Não passava. Mas como é que eles identificavam essa dor? Primeiro através do choro, né? Isso, o choro, febre, né? Tinha febre? Muita febre, porque muitas infecções. A baixa imunidade, então pneumonia de repetição. E aí você foi uma criança que já apresentava isso, né? Deve ter chorado bastante, porque é a forma da criança, né, se expressar. E aí você foi crescendo e nessa primeira infância, já bem piquititazinha ali, você já começava a apresentar muitas infecções, muitas febres. E aí? E também uma característica muito presente, o olho bem amarelo, assim, né? Sempre. A bilirrubina muito aumentada. Isso, era sempre assim, ou isso chegava, sempre voltava? Questão da fraqueza, né? Uma fadiga, então a qualidade de vida era bem ruim. Então eu não conseguia fazer atividades como meus amigos da escola, sempre mais fraca, sempre com fadiga, esse olho amarelo que ninguém entendia o porquê na escola, né? Sempre eu sofri muito bullying na escola, porque... Você tinha um olhinho amarelo ali na escola, que a gente já denotava que existia alguma coisa a nível de fígado, né? Isso. Porque o fígado é quem traz esse olho amarelo. Mas até então, ok, mas as outras crianças, os adolescentes, eles não tinham essa noção, né? E o que hoje já é a questão do bullying, que é muito criminalizada até, né, pelas pessoas, já começava a fazer parte da sua vida. Isso te trazia, além de tristeza, óbvio, te trazia algum quadro mais depressivo? Quando você teve consciência de que essa abordagem do mundo externo começava a te fazer mal?
Sempre foi muito difícil e principalmente porque eu não conhecia outra pessoa como eu, assim, com o mesmo problema, com as mesmas dores. Eu só fui conhecer com 20 anos de idade. Então eu cresci sem uma referência, assim, sem um amigo para saber que eu não estava sozinha. Então eu me sentia muito sozinha, né? Num mundo muito particular meu, de questões que só eu tinha e ninguém à minha volta tinha o mesmo problema. Então sempre foi muito complicado. Caramba, e assim, antes de você saber o seu diagnóstico, né? Assim, ao saber, seus pais levaram em médicos, fizeram exames, ou o seu diagnóstico já veio lá aos 3 meses? Já veio lá aos 3 meses, mas por muita falta de informação, era só tratado como uma anemia, como uma coisinha simples, assim. Não tem o que fazer, assim, os médicos tratavam, parecia como uma coisa muito paliativa. Isso. Que não tinha muito o que fazer, então... É isso, e acabou. É isso, tem que conviver assim e tranquilos. E como é que funcionava a sua cabeça diante dessa consciência? Eu sempre aceitei, porque eu não sabia outra realidade, só que sempre foi muito sofrido. E eu comecei a ter mais consciência na adolescência, que eu comecei a perceber, mas por quê? Será que não dá para mudar? Isso aí. Aí que eu comecei a tomar uma consciência, que eu fui conhecer a internet na época, né? Como eu tenho 39 anos, então, lá na adolescência que eu conheci o Google, aí que eu fui digitar, né, o nome do meu problema. E aí você começou a pesquisar. E aí eu assustei bastante. O que é o perigo. Que é o perigo, O que é o perigo. É um sinal de alerta. Assim, não estou dizendo que houve um erro, até porque você estava ali, você tinha esse meio, né, para isso, e até na época que começa a vir o advento da internet, as pessoas começam a procurar muito, e hoje a gente já tem mais um crivo, porque tem muita gente perigosa. Eu digo que a internet fala que um corte vai te matar. É sempre assim, né? Você tem um corte, deixa eu pesquisar que corte é esse. E pode chegar ao quadro infeccioso grave, mas ele já mostra a infecção grave, né? Então, acho que isso é um sinal de alerta até para o pessoal de casa. Gente, a internet está aí, a informação está aí, mas a gente hoje, né, 2025, nós temos a plena consciência de que nem tudo que a internet fala é verdade, tem muitos oportunistas ali, tem pessoas que estão fazendo isso para que você entre, porque cada pessoa que entra faz você ganhar dinheiro, faz ganhar movimento, e isso se converte em poder aquisitivo. Então, assim, cuidado com a internet. A gente tem a consciência, mas a gente volta e meia cai. Então, o site ele tem que ser confiável. Se você não conhece site confiável, problemas de saúde é com o médico. Com o médico, dependendo da área, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, é com eles que você tem que resolver o seu problema. Não tem que chegar e falar assim, acontece muito comigo isso no consultório. Doutor, eu já olhei no Google, não tem que olhar em nada. Você pode ter a curiosidade, mas não defina o seu diagnóstico e as suas dores pelo que você está lendo sem conversar com um profissional, porque isso pode te trazer uma realidade totalmente diferente do que é realmente, pode te trazer um pavor e pode fazer tomar algumas atitudes drásticas que, ao invés de melhorar, vão piorar a sua vida, né? E como é que você usava isso? Então, tem que ter uma consciência crítica para saber usar, perfeito. Né? Naquele momento me assustou, só que também me ajudou a buscar ajuda. Porque daí eu tive uma noção, uma concepção de como era grave, realmente não era só uma anemia simples. Então, aí eu morava no interior do estado, não tinha muito acesso, aí até que eu fui tentando até chegar à capital, né, Curitiba, que eu sou do Paraná. Aí lá eu tive acesso no Hemepar, no Hemocentro do estado. Aí sim eu fui ter um tratamento adequado para patologia. Aí a minha vida começou a melhorar por esse ponto. Então a internet me ajudou nesse ponto. Te ajudou só que a buscar. no primeiro momento me deu um susto, né? Sim. E assim, eu tento também trazer hoje para as redes sociais informação de qualidade, justamente que você está falando, porque daí, como eu convivi muito tempo e tem alguns médicos que também gravam comigo, eu levo informação de qualidade para saber sobre uma patologia tão desconhecida. Maravilha, a gente vai segurar aí que a gente já vai revelar essa patologia para você ficar leve e poder falar dela, né? E você de casa está nos acompanhando, se não tiver, abre lá no Instagram, @dr.rodrigogurgel. Eu estou sabendo de tudo que vocês estão falando, eu leio tudo, eu vejo tudo, minha equipe aqui de produção também está a par e nós vamos entregar para você tudo aquilo que você pedir para a gente e sempre a melhor informação correta. Agora, vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com Você Bem Melhor de hoje, com uma história impressionante da Simone. Ela que desde os 3 meses já tinha um probleminha ali de saúde e esse probleminha de saúde dava para ela um pouco mais de dificuldade de ter uma vida ativa, deixava ela com algumas infecções, bastante febre, ela cresceu como uma adolescente um pouquinho mais fraca, sofreu muito bullying, tinha o olhinho mais amarelo, até que começou, depois de uma idade mais avançada, a buscar o que poderia melhorar ela. E para me ajudar
a desvendar esse mistério, né? Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo daqui que está acontecendo um momento emocionante por trás das câmeras, porque nós trouxemos a doutora Adriana Seber, que é a médica que tratou, que curou, que abraçou a Simone. Adriana, obrigada, seja muito bem-vinda. Você estava entrando, ela já estava emocionada. Obrigado. Nós duas. Obrigado por estar aqui, por compartilhar com a gente. Eu não sei o que você vai dizer, mas eu já quero te dizer muito obrigado por você ter conseguido essa vitória e mostrar tanta competência pra gente aqui. Fala com o pessoal de casa, quem é a senhora? Onde a gente te encontra? Pode falar com eles ali. Eu não posso abraçar a Simone? Pode? Então você fala aqui. Vamos lá. Lindona. Pode sentar aqui e fala daqui com o pessoal de casa, tá não bom. tem problema. Tá bom, desculpa. Imagina. Desculpa. Imagina, seja muito bem-vinda. Obrigada, tá? muito obrigada. Então fala com a gente, pode falar ali com a câmera 2, o seu nome, falei certo? Falou certinho, eu chamo Adriana Seber. Seber. E eu trabalho há 30 anos com transplante de medula óssea. Isso, que legal. Vamos fazer o seguinte? A Simone foi a mais velha de todos. Vamos fazer o seguinte, vamos falar primeiro qual é o diagnóstico, aí vocês ficam bem à vontade para te discorrer sobre o assunto? Vamos. Anemia falciforme, né? Agora sim, aonde a gente encontra a senhora? E eu trabalho no hospital, a gente tratou da Simone no hospital que chama Samaritano, em São Paulo, Samaritano e Higienópolis. Perfeito, maravilha. A gente vai deixar os contatinhos da senhora, tudo pois direitinho não. para as pessoas. Tá bom. Mas antes fala pra gente, fala pro pessoal de casa, pra gente ficar mais à vontade, o que é a anemia falciforme? Tem uma doença que é de nascimento da pessoa. E quando a criança nasce, a medula dela, onde a fábrica do sangue não consegue fazer sangue glóbulos vermelhos normais. Certo. E uma troca bem pequenininha de proteína dentro dos glóbulos vermelhos faz com que eles fiquem repuxados e tortos no sangue. E ao invés de fluir pelo sangue da gente como é normal e levar oxigênio para os tecidos, eles se enroscam uns nos outros e, ao invés de fazer o bem e levar o oxigênio, entopem os vasos e fazem crises de dor muito fortes. Certo. Então, podem destruir o sangue, essas células podem se destruir e elas podem entupir vasos em vários lugares do corpo. Então, nos ossos, por isso que a Simone teve dor nos ossos. Entendi. Destrói, faz bilirrubina, por isso fica amarelo, tem pedra na vesícula. Pode fazer no olho, tem algumas crianças que podem ter no cérebro, então podem ter derrame numa idade já bem pequenininha. Entendi. Existe uma crise de criança que é muito grave, que chama sequestro esplênico, que junta um monte de sangue no baço, é uma emergência. Pode ir para o pulmão, chama síndrome torácica aguda. Muita coisa que pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. É interessante, as crianças né? Que assim, sofrem muito. É o fluido da vida, né? Isso mesmo. Ele leva tudo, ele leva o oxigênio, que é um grande anti-inflamatório, que é maravilhoso. Leva os nutrientes e quando esse fluido, ele não consegue chegar, e aí tudo começa a acontecer, como ela falou, né? E chegava a esse ponto de sentir muitas dores. Foi uma criança, uma adolescente um pouquinho mais fraquinha do ponto de vista metabólico, de defesa. Conta pra gente, vamos lá. Agora eu quero entender que você falou que pesquisou, correu atrás, e aí, como é que você começou a descobrir isso, começou o seu tratamento até chegar à doutora? É difícil falar agora com ela aqui. Desculpa. Não, imagina. A informação que salvou minha vida, assim, porque até eu ter acesso à internet eu não sabia a gravidade, não sabia com o que eu estava convivendo. Então, a partir do momento que eu soube, eu tive acesso ao tratamento adequado, que é a hidroxureia. Para quem não faz o transplante, você tem essa medicação que atenua os sintomas e ajuda a ter mais qualidade de vida. Só que eu tive bastante tempo até de qualidade de vida, só que como a doutora estava explicando que a doença é multissistêmica, acontece em todos os lugares do corpo, eu tive uma complicação bem grave chamada osteonecrose, que é a morte da cabeça do fêmur, literalmente. O fêmur começou a necrosar dentro de você viva. Viva, é pesadíssimo, né? Então eu tive fêmur direito e esquerdo. E o que você sentia, né? Eu sinto ainda. Ainda sente? Eu sinto como porque... ainda existe ali existe essa necrose, né? Porque o fêmur nosso é redondinho e o meu teve uma fratura. Então aí eu tive indicação para o transplante de medula óssea,
que essa complicação é uma indicação. Só que até então também era impossível, porque só pode com doadores irmãos e eu sou filha única. Então, para mim, sempre foi Mas impossível. Como vocês chegaram a isso? Você tentou outros tratamentos? Não É existe outros tratamentos? Não tem. Descobriu começar a fazer o acompanhamento, né? E trata as causas. Eu acho que o que a Simone falou é muito importante para os ouvintes, né? Sim, que é que tem um remédio, que é por boca, que chama hidroxiureia. Sim. E que melhora muito o sintoma. Ele muda o sangue e ele faz esse glóbulo vermelho ficar menos tortinho. Sim. Então, diminui muito o sintoma. E hoje em dia, antigamente, só se fazia quando o paciente tinha muito sintoma, tinha complicação. E hoje a gente sabe que é para todas as crianças e tem de graça no SUS. Olha, isso é uma boa informação, né, para o pessoal de casa. As crianças de hoje em dia, com 9 meses, já pode tomar. Aí, como eu só conheci com 20 anos, então talvez deu um pouquinho... Eu teria mais qualidade de vida. Então, as crianças de hoje vão ter mais qualidade de vida com essa medicação. Só que como eu fiquei todo esse tempo, tive muita complicação na infância, então, como eu sou a paciente mais velhinha dela, porque ela é pediatra, então, com 38, eu já estava mais machucada por dentro, né? Porque tem coisas que acontecem que a gente não sente. Então, eu tive um probleminha desse de coagulação, não, de falta de oxigenação no olho, no rim e também essa osteonecrose, que daí me fez ficar meio que apavorada, de verdade, assim, porque o meu sonho era ser curado. E a doutora Adriana é referência, né, no Brasil e no mundo sobre transplante. E aí eu comecei a minha luta em busca de uma ajuda. Só que eu sabia que era impossível, só que a minha fé nunca me deixou me abalar. Eu ouvi muitos nãos, porque realmente, como não tenho irmão, não tinha forma de fazer isso, né? Não tinha como. Só que, graças a Deus, a ciência, a doutora e vários médicos que pesquisam, tem uma alternativa agora que é um transplante haploidêntico, que é 50% compatível. Então não precisa mais ser 100%, não precisa ser essa coisa do irmão. Se você encontrou alguém que é 50% ali compatível... Mas é bem mais difícil. É um transplante que tecnicamente tem muito mais complicação. A Simone é abençoada, não teve quase nada, mas é um transplante, é um tipo de transplante que a gente tem que ter certeza absoluto que a pessoa não tem anticorpos contra o doador. Olha. A recuperação da defesa demora muito mais, então tem muita infecção por vírus. Porque por não ser algo completo, se alguma coisa não for compatível, ela começa a destruir tudo que foi feito. E aí, como ela está vulnerável, a coisa vai afundando. Então, e como é que está hoje? Só para a gente deixar para o pessoal de casa, a senhora como especialista... como é que está essa questão da doação? Aumentou o número de pessoas que se candidatam? Porque isso é muito importante, né? A doação hoje, para que eu pessoalmente sou contra, mas a gente tem no Brasil o 3º maior registro de doadores não aparentados do mundo. Olha. Mais de 5 milhões de pessoas cadastradas. Caramba. Mas existe uma política nacional de que esses 5 milhões não podem ser usados por uma pessoa que tem anemia falciforme. E por qual motivo? Porque no passado era muito ruim e aí a gente não consegue mudar. Estamos fazendo um monte de trabalho com sociedade, com o Ministério para mudar isso, porque na nossa opinião não é possível. Você ter o 3º maior registro do mundo, às vezes ter um doador igualzinho e não poder usar. Então... Tem uma briga pela frente. Tem uma briga pela frente. Então, isso que a gente acabou de ouvir é uma das maiores infelicidades de um povo que se propõe a ajudar. Perde-se tanto tempo com dinheiro, quanto eu vou receber de uma emenda, de alguma coisa, para eu poder fazer o que eu tenho que fazer, e, na verdade, não ganha-se tempo com aquilo que é importante. Porque muita gente já passou por aqui que a cura já está na mesa do Ministério da Saúde e ele não bate martelo para curar uma criança. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, existem 5 milhões, não é isso? Mais de 5. De pessoas que estão aí querendo ajudar ao próximo. Mas talvez essa ajuda ao próximo não reverte em dinheiro para o bolso de ninguém. E aí as pessoas ficam sofrendo. Então, estamos tendo, infelizmente, ainda um valor financeiro. Quando, na verdade, o certo é a gente ter valor moral. Então, existem pessoas esperando para serem salvas, existem pessoas boas num Brasil que é bom. Tem muita coisa ruim,
mas a bondade ainda impera muito, tem muita gente boa e muita coisa boa para acontecer. Mas a burocracia, eu não sei qual é o interesse, se é um interesse de poder, se é um interesse financeiro, ainda faz com que pessoas sofram. Então, eu não sei até onde o que a gente está falando aqui pode chegar, mas eu espero que chegue ao maior número de pessoas, seja pelo YouTube, seja pela rede social, seja pela TV Aparecida, mas que chegue para que alguém tenha um mínimo de profissionalismo, de compaixão, um mínimo de respeito, porque isso faz parte da educação para se fazer um país melhor. O país melhor começa a fazer por aí, né? Não é pelo que você demonstra em milhões de pessoas, é o que você às vezes demonstra em uma pessoa algo que vai mudar a vida dela como se mudasse de milhões de pessoas que estão por aí, né? Espero que mude. Tem uma outra coisa que é muito importante nos doadores, que é que o nosso tipo de medula óssea depende dos nossos antepassados. Então, cada etnia, se você é branco, se você é oriental, negro, tem um tipo de medula diferente. E hoje, no Brasil, a imensa maioria é branco, é clarinho caucasiano. Então, o Brasil precisa de pessoas jovens. Jovem quer dizer menos de 30, 35 anos. Sim. Homem, porque homem o resultado do transplante é melhor. E não branquinhos. Entendi. Então, todas as nossas misturas de raça, esses a gente precisa no registro para poder levar a medula, mesmo sendo para outras crianças, para quem precisa. Perfeito. Para quem tem leucemia, aplasia, para quem tem outras doenças. Maravilha. E não esquecer a nossa briga da falciforme. Exatamente, Até sempre. essa foi mais uma luta, porque eu também não podia acessar o banco e tive que encontrar, assim, foi milagre também de Nossa Senhora, né? E encontrou? Aqui, que eu encontrei na minha família, um primo também, porque senão eu não teria oportunidade do banco. E aí, esse primo que foi o doador? Foi meu primo doador. E como é que acontece esse processo? Quer contar? O processo, assim, ele não é fácil, né? Realmente é um processo difícil, só que é a única alternativa que tinha de cura. Por isso que eu tive muita coragem e fé de fazer. Tecnicamente, acho que a doutora Adriana é melhor para explicar, mas é um processo que envolve muita fé, de você acreditar no profissional, de acreditar que Deus está ali com você, porque é um renascimento, né? Sim, sim. É um renascimento. Tá. A gente precisa que o doador passe por avaliação para ter certeza que ele não tem risco para ele mesmo, que ele não tem um problema de saúde. Sim. E nem nada que vá passar para o paciente. Perfeito. Então, ele passa por um check-up. A gente confirma que os dois são iguais e confirma com especialistas chama HLA, de tipo de medula, que a Simone não tem anticorpos contra ele. Entendi. Porque isso daria errado o transplante. Entendi. Então é uma coisa muito bem feita, muito bem amarradinha, para que nada dê errado. Isso. Já vai continuar Muito falando mesmo. disso aí. Você de casa, não abandona a gente, fica aí quietinho, que ainda tem muita coisa para acontecer, muita emoção para acontecer aqui também. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com Você Bem Melhor. E ser parte das famílias dos devotos é viver um compromisso de amor que atravessa o dia e toca profundamente o nosso coração. É saber que mesmo de longe nós estamos unidos em uma mesma fé, cuidando da casa da mãe e acolhendo milhares de pessoas que chegam em busca de esperança, amparo e paz. Quando você reza, contribui ou simplesmente se lembra da padroeira, já faz parte dessa corrente que transforma vidas. Cada gesto seu sustenta obras que acolhem famílias e mantém viva a devoção que une o Brasil a tantas e tantas gerações. Toda a nossa gratidão à fidelidade de quem participa da família dos devotos, que mantém os 12 projetos sociais aqui. E se você quer saber como fazer parte dessa bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora e transformar vidas, entre em contato ligando para 0300 210 1210 ou acessando a12.com/família dos devotos. Se o santuário faz parte da sua história, venha fazer parte também da nossa família. Família dos devotos, a fé que cuida, move e transforma. E agora nós vamos continuar aqui com a história da Simone, com a doutora Adriana, né? Que já teve emoção, né? Já teve alegria, já teve grito, já teve sorriso, né? E vamos começar aqui da parte que a gente estava conversando sobre o transplante. E aí você fez o transplante, e como é que foi depois disso? Demora, né? Tá sendo, é difícil. né? Assim, tem quanto tempo esse transplante? Quando ele aconteceu? 1 ano e 2 meses. Há 1 ano e 2 meses. Então, eu já tô assim mais velhinha de medula, porque assim, quando faz o transplante, você renasce. Tem um D0, que é quando você recebe a medula. A gente começa a contar dias e meses, você vai fazendo aniversário, porque
quando faz o transplante, você perde toda a sua imunidade. Então, você fica como um bebê mesmo, tendo que ficar bem isolado. Aí tem que esperar tudo passar para fazer imunização, vacinas. E eu estou quase no finalzinho desse processo, né? Fazendo as vacinas ainda, terminando. E tem a questão do imunossupressor, que ainda estou imunossuprimida, que eu ainda tomo imunossupressor, mas na esperança de logo tirar, porque precisa todo esse cuidado para a medula ficar, né? Ela não estranhar muito o corpo. Embora eu tenha tido, né, uma DASH, que é uma doença do enxerto contra-hospedeiro, que é a medula estranhando um pouco o meu corpo. Só que a equipe é maravilhosa, eles tratam, identificam. Por isso que é muito importante o acompanhamento. Sempre eu estou lá no ambulatório. E quanto tempo é esse acompanhamento? No começo é toda semana, 2 vezes a semana tem que estar lá. Então, eu vim do Paraná, fiquei 100 dias quase em São Paulo. Você tem que ficar na cidade próxima ao hospital. Porque nesse período, até os 100 dias é muito delicado, então pode acontecer muita intercorrência e tem que estar próximo a eles. Aí depois eles liberam a gente para voltar para casa e a cada 2 meses eu volto. Só que sempre no celular elas estão atendendo a gente, porque sempre tem uma coisa ou outra, uma otite, né? Sempre aparece alguma coisa pela questão da imunidade, por mais que a gente se cuide bastante. E esse pós, ele é muito intenso, porque você fica bem isoladinho, precisa de todos os cuidados, igual tinha na pandemia, de passar muito álcool, de usar máscara, né? Eu sempre estou usando em avião, lugares mais lotados. Só que tudo vale a pena, porque hoje os meus exames de hemograma, eletroforese é outra coisa para se ver, a qualidade de vida é outra. A gente tem umas imagens aí, mostra pra gente aqui no telão, por favor. Meu doador. E aí, que momento foi esse? É meu doador, meu primo, o dia que eu recebi. E onde é que tá esse primo, gente? Olha aí, olha. Ele é de 7 Lagoas, Minas Gerais. Eu com a medula, bolsa de medula, é como uma transfusão de sangue, né? Muitas pessoas acham que é uma cirurgia, mas ali eu já falando sobre essa vitória em Campinas, na Unicamp, no Hemocentro. Que legal, gente. Para incentivar outros. A gente tem que sensibilizar mais médicos de terem a coragem, né? Que a doutora Adriana e a equipe dela teve de me acolher, porque e a responsabilidade. E a responsabilidade. Responsabilidade, coragem, porque, assim, ainda é um caminho que está abrindo, que eu percebo que eu fui muito privilegiada, que eu tive acesso a um plano de saúde e a uma equipe espetacular de me acolher. Porque os mais velhinhos, assim como 38 anos, geralmente têm uma dificuldade de fazer o transplante. As crianças, geralmente, que são mais beneficiadas, né? Sim. Só que hoje a minha intenção é mostrar para os adultos que também é possível, porque é a única forma de curar. É muito importante, né? Porque é algo que, assim, a gente já escuta falar. Desde a minha infância, quando a gente estuda lá, não é doença, a gente estuda anemia falciforme, né? Mas a anemia falciforme para o leigo, que já ouviu falar, é o quê? Os glóbulos vermelhos estão em formato de foice, né? Por isso do nome. Mas a gente não tem a noção do quanto isso é prejudicial, do que pode acontecer. E a gente não tinha noção de tudo aquilo que estava de novo chegando, né? Então, temos pessoas, como você falou, mais velhas, com mais idade, que sofreram, ainda sofrem, que têm algumas, talvez, sequelas irreversíveis, outras sequelas grandiosas, mas que hoje talvez isso possa ser amenizado, não só com um aumento dessa longevidade, mas também da qualidade de vida das pessoas, né? Como é que são os critérios hoje para adulto? O critério não muda para pediatria e para adulto, então é uma doença muito traiçoeira, porque rouba muitos anos de vida, mesmo para quem tem menos complicação, né? Então, são pessoas que vivem com a espada na cabeça e não sabem quando vai ter uma complicação que seja muito importante. Sim. Hora que chega perto da vida adulta, um adolescente mais velho, quase todos têm complicação. E o critério para falar, eu vou fazer um transplante de medula óssea, né, que parece uma coisa tão radical, é o ter complicação, né? A gente espera que com a hidroxiureia as pessoas tenham menos complicações, os pacientes vivam bem. Mas nada a gente sabe que não acontece, então depende muito de cada um como vive com a doença e que tipo de complicações que aparecem. Perfeito. Na idade adulta, praticamente todo mundo tem alguma coisa. Né? Sim, até tem um estudo, né, da Unicamp, que pessoas com doença falciforme vivem até 37 anos a menos que a população geral. Então, todo o tempo você vive com medo, né, de morrer. Eu perdi muitos amigos e ainda continuo perdendo.
Então é uma luta contra o tempo que todos querem viver e todos querem ter uma alternativa de cura. E a esperança agora é o haploidêntico transplante. Tem quando você tem anemia falciforme, dentre os órgãos, um dos que mais sofre na criança é o baço. E é um órgão que não serve para muita coisa, exceto para defesa contra algumas infecções de bactéria. Sim. Só que o baço só volta a trabalhar normal se o transplante for feito numa criança pequena. Quando você já é adolescente, adulto, ele não volta a trabalhar normal. Então, os pacientes que têm anemia falciforme precisam saber que eles não têm baço. Entendi. E que isso faz com que tenha risco de infecção por bactéria para sempre. Sim. Por isso que a gente acompanha a Simone tão de perto. Certo. Fala, se tiver febre, se não tiver bem, se achar que pode ser infecção, tem que ser atendido como emergência, tem que tomar antibiótico, porque isso é para sempre. Perfeito. Simone, vamos lá. Diante de tanta informação, né? A gente vai chegando agora para o finalzinho do programa e aí o final do programa é o seu momento, né? Não que não tenha sido, o programa é o seu momento, né? É o seu momento de trazer o que você trouxe aqui pra gente, de trazer uma mensagem de esperança para as pessoas, de trazer uma mensagem de que sempre vai dar certo. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te entregar o presente que a gente sempre entrega para todo mundo que está aqui conosco, que é um livro de memórias, né? Mas que a gente costuma falar aqui que é de um tempo para cá, que é o livro da vida, né? A nossa dedicatória da nossa produção e o nosso carinho é você que veio tão longe para estar com a gente. E a gente te entrega o livro da vida como ela é, né? Todo dia uma página em branco, né? Essa é a sua nova vida, esse é o seu novo momento. Você demorou mais de 30 anos para renascer e que o seu renascimento seja de uma vida saudável, seja de uma vida que você possa escrever aqui todos os dias uma história nova, que você coloque aqui as suas histórias, os seus pensamentos, o que você quer contar para as pessoas, que coloque fotos, que você coloque os seus momentos aqui e que o seu livro possa ser um livro bonito, tão bonito quanto a sua história. A sua história é uma história de lágrimas, é uma história de dor, é uma história de tristeza, mas é uma história de alegria. E aí, esse é seu, só para você, e eu quero que você saiba que a vida, ela é isso. A gente nunca sabe o que vai ter pela frente. E como a gente falou na abertura, aos 3 meses de idade, você teve uma sentença que poderia ser uma sentença de morte ao longo da vida e sabe-se lá quando isso ia acontecer. Quando a gente tem uma doença ou algo que está conosco, que nos traz desequilíbrio, o que nos resta é o amor. Mas quando, mesmo com todo o amor, isso tudo começa a não dar resultado, o que nos resta é a fé. E a sua história é uma história de fé imensa, mas você traz uma lição muito grande que todo mundo, em qualquer coisa, não só na área da saúde, tem que seguir em casa. É dar o primeiro passo, é buscar. Nada vai cair do céu na nossa mão. Então, se a gente quer alguma coisa e isso não está aqui para ser resolvido, a gente tem que correr atrás. Você aguentou as dores de uma criança, você aguentou o bullying de um adolescente, você viu o seu corpo morrer por dentro e você decidiu que você tinha que nascer ou renascer de alguma maneira. E tudo requer tempo, é devagar. Foi devagar para você, mas quando a gente tem vontade, quando a gente tem perseverança e quando o propósito é bom, Deus abre o caminho. E aí, na hora que a gente menos espera, aquilo cai no nosso colo. Você correu atrás e você viu o caminho se abrir. O caminho se abriu até você encontrar uma saída e essa saída não era completa. E quando essa saída não era completa, você abriu os braços, como eu digo, e se jogou do penhasco. E vamos ver o que vai acontecer, porque eu tenho alguém que vai me segurar. E aí, quando a gente toma uma decisão na nossa vida de fazer qualquer coisa, inclusive de ser médico, chega uma hora que a gente tem a explicação do porquê dessa missão. E aí entrou uma mão lá embaixo, ó, e não deixou você se esborrachar. Então, obrigado pelo seu exemplo de fé. O que as pessoas precisam em casa, quando tudo está perdido, é acreditar que pode não vir hoje, é porque a gente é imediatista. Pode não vir amanhã, mas vai vir. E você optou, por se salvar, e nessa salvação era algo muito improvável.
mas é no improvável que o extraordinário acontece. E a gente tem que levantar todos os dias e falar assim, eu sou o extraordinário. Porque ninguém vai botar fé no que nós somos e no que nós queremos, isso a não ser nós mesmos. Então, que as pessoas de casa possam saber que ela é o extraordinário, que ela não pisou aqui para ser mais um. Você não pisou e ela não pisou. E aí uma hora você vai ter a explicação do porquê tudo isso aconteceu. E eu vou te dar uma hoje, porque precisava ser você para contar às pessoas de casa que você estava aqui e que é possível. E eu tenho certeza que da doutora, várias vezes, ela já teve a prova do porquê ela seguiu esse caminho. Então, obrigado por você estar aqui. Obrigado por compartilhar. Obrigado por vir de tão longe. Obrigado pela sua paciência. Obrigado pela sua perseverança e obrigado pelo seu exemplo. E nunca deixe de dizer para você que não é exemplo de nada. Você é exemplo de muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Não só pela sua competência, pelo seu carinho. Como a Simone falou, a senhora é referência. Mas uma vez eu ouvi o Dr. Ivo Pitangui falar assim, o dia que me obrigarem ou que eu achar que ser chamado de doutor é alguma coisa, pode me internar porque tem alguma coisa errada. É isso mesmo. Deixa pra lá o doutor, a gente quer respeito, o respeito que a gente dá. E eu não tenho dúvida, pelo seu carinho, pelo seu acolhimento, o quanto isso brilha dentro da senhora. Então, assim, obrigado por toda a dedicação, por todo o estudo, por todo o carinho, por todo o acolhimento, por esse amor que é dado a cada paciente, por não ver que o paciente é só mais um, tratar ele como uma pessoa que ela merece ser tratada, né? Porque são como nós. Claro. A diferença é que a gente seguiu o caminho de ser médico e outras pessoas seguiram outros caminhos. Então, obrigado por lutar para ser referência, mas não deixar isso lhe desequilibrar, trazendo algum tipo de orgulho. O orgulho ele tem que existir por alguns segundos para a gente falar, puxa vida, eu venci, eu consegui. Mas deixa ele ali quietinho como um exemplo de que a gente pode ir mais além. Não tenho dúvida de que a senhora é um exemplo que muitos médicos têm que seguir, que eu tenho que seguir. Então, a referência, as minhas reverências. Obrigado. Tá? Muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse momento lindo, com essas pessoas maravilhosas, transbordando luz, fazendo isso aqui explodir de amor. E lembra, leva tempo, mas chega a hora. É só você ter perseverança e a sua hora também vai chegar. Sempre, sempre dá certo. Basta você querer. Até semana que vem. Tenha uma semana maravilhosa. Tchau, tchau.